Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Encruzilhadas, do autor goiano Geraldo Rocha. Mas antes de falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. O livro Encruzilhadas, escrito pelo Geraldo Rocha, é o livro do mês de abril do projeto Lendo Autores Goianos. Então, durante todo o mês aí eu pude conhecer um pouco da escrita do autor. Nunca tinha lido nada do Geraldo Rocha. Ele que é um autor aí que nasceu na cidade de Crixás, aqui em Goiás. Ele tem outras obras publicadas, inclusive pela editora Novo Século, já participou de algumas coletâneas. Então, além de Encruzilhadas, romances, ele tem 3 livros publicados. Eu vou deixar as capinhas aqui para que vocês possam conhecer toda a obra do Geraldo Rocha. Mas além disso, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para o site oficial dele. Então lá tem algumas informações, curiosidades sobre ele, todas as obras que ele já publicou. Além disso, um pouco da trajetória dele enquanto autor. Bom, para o projeto Lendo Autores Goianos, eu sempre tenho alguns critérios de seleção das obras que eu decidi lá no início do ano, que eu leria em 2025. Então, geralmente elas precisam se encaixar aí entre romance ou conto, até para fazer sentido aqui para a identidade de tudo que eu trago dentro do Recomendo Ler. Obviamente o autor precisa ser goiano, né, já que é sobre lendo autores goianos, mas eu acredito que um ponto que tem sido um diferencial, esse já é o 7º livro dentro desse projeto que começou lá em outubro de 2024. Eu acho que isso tem me trazido alguns pontos bem positivos em relação à experiência de leitura, ao que eu posso encontrar de cada obra, já que eu já li temas bem diversificados ao longo desse projeto, e eu acredito que cada um desses autores, e foi o que eu acabei percebendo aqui em Encruzilhadas, e eu acho que isso é um diferencial, simplesmente, às vezes você ir sem um conhecimento prévio do que você pode encontrar dentro da obra do autor, e aqui, justamente, só para reforçar que foi algo muito positivo, já que eu tenho esbarrado em alguns temas dentro desse projeto e cada vez eu me surpreendo mais em relação a essas obras. Aqui com Encruzilhadas não foi diferente. Eu acho que a forma com que o Geraldo Rocha apresenta a trama, como ele principalmente construiu o protagonista, tem vários personagens aqui secundários que têm histórias interessantes, as suas próprias lutas e, de certa forma, eles contribuem com o desenvolvimento do protagonista, mas eu acho que ele entrega uma estrutura de narrativa muito peculiar e justamente pelo o seu protagonista, por ele estar narrando toda a sua jornada, entregando pouco a pouco, digamos que tudo aquilo que no início do livro você já começa a perceber que ele está passando. Então, ao longo aqui de aproximadamente 260 páginas, esse protagonista ele acaba crescendo muito. Lendo um pouco aqui da sinopse do livro, Encruzilhadas apresenta uma trama bem interessante, você já pode perceber isso diretamente aqui. As escolhas determinam a recompensa. Algumas pessoas podem escolher livremente o seu destino. Outras, levadas pelas circunstâncias e pela falta de oportunidades, são levadas a aceitar o que a vida lhes oferece. Na maioria das vezes, essas escolhas levam a consequências terríveis, imprimindo cicatrizes que levarão para o resto de suas vidas. O que pode salvar o indivíduo que fez escolhas erradas? Josias ancorou-se nos ensinamentos de sua avó, no amor de sua mãe e na esperança de dar uma vida melhor para o seu filho. Essa é uma história de esperança, descrença e superação que permeia a vida da maioria das pessoas. Encruzilhadas é um romance que vai discutir temas sensíveis em relação à sociedade de forma geral. Acho que o livro aqui traz questões
de como, por exemplo, é difícil e toda a questão da desigualdade, por exemplo, de acesso das pessoas a terem uma melhor vida financeira ou mesmo a ascensão aí de status social, o quanto isso é diferente nas mais diversas camadas da sociedade. Então aqui nós acompanhamos através do Josias, que ele, de uma certa forma, ele está trazendo aí as memórias dele ao longo de cada capítulo, e ele vai justamente reforçando isso, mas sem aquele cunho de ser a vítima de todo o sistema. Acho que o personagem ele constrói a sua trajetória de uma forma que você não considera esse livro em nenhum aspecto sensacionalista. Por que dizer que o livro poderia se enveredar por isso? Porque, ah, por mais que seja uma história de ficção, e nós estamos falando aqui, obviamente, de literatura, então alguns pontos seriam necessários até para causar uma conexão mais direta com o leitor, então seria muito mais fácil você se apegar a um personagem que tem uma história de vida muito simples, que tem as suas dificuldades que englobam aí as desigualdades sociais no Brasil, e o que você poderia esperar diretamente é que não de uma forma de vitimismo, porque não é nem essa a palavra, mas as questões das oportunidades e talvez ele justificar a falta delas como parte das ações que se desencadeia no seu desenvolvimento mais diretamente. O livro ele cumpre uma missão assim bem importante de conscientização e principalmente de apresentar ao leitor uma realidade que talvez seja acessível a ele, ele tenha conhecimento, ele conheça pessoas que passaram por isso, mas é que por mais que seja uma história de ficção, ele utiliza elementos que tornam esse personagem mais palpável, assim, principalmente na visão do leitor. Então, não que o Josias seja aquele tipo de protagonista que o leitor vai querer justificar as ações, né? Vamos dizer que justificar o fim de tudo com o início da vida dele, com, digamos, o meio, então tudo aquilo que de certa forma contribuiu para que ele chegasse nesse ponto final, que aí eu vou falar um pouco mais na frente. Como primeiras impressões do livro, eu acho que aqui eu estive diante de um livro que ele vai principalmente focar no desenvolvimento do protagonista, não simplesmente porque o Josias é o personagem mais importante desse livro. Eu acho que tudo que se tá ali à volta dele é importante para a construção dele. Então, a avó que passa alguns aprendizados, ela que na verdade vem com o marido da Bahia para trabalhar aí durante na construção de Brasília. Então você vê a mãe do Josias que tem uma dificuldade ou passou por alguns traumas aí de relacionamento. Então mais na frente você vai acabar vendo ela encontrando paz em um relacionamento, e os irmãos do Josias que também são importantes para contar a jornada dele. Então, tem a irmã que tem um relacionamento totalmente conturbado, e aí ela tem toda essa questão da ascensão, de ascensão social. Então, o marido dela vem de uma situação muito melhor do que ela, então, até onde ela pôde, ela vai ali tentando salvar o casamento, mesmo que em alguns momentos você perceba que existe muita violência desde o início, mas que talvez ali pelo sentimento, ela achou que podia, de certa forma, mudar o outro, e aí isso também é muito bem retratado pelo autor. E aí tem os outros dois irmãos do Josias, e aí eu acredito que, apesar de eles também contribuírem muito com o personagem, eles têm uma trajetória bem interessante. Um vai se tornar um policial, o outro vai se formar em arquitetura. Ainda tem uma questão de zelo mesmo do Josias, que em meio a todas essas questões que
ele vai se envolver, e aí eu ainda vou falar sobre isso. Ele ainda tem um zelo com o irmão dele, que se assume homossexual para a família, então eles, de certa forma, se preocupam muito mais em como ele vai ser tratado pela sociedade do que não acolher esse irmão ali na sua família e muito futuramente o namorado. Então, são várias questões que vão sendo retratadas no livro que culminam principalmente na jornada desse protagonista que eu acho simplesmente impecável. Falando sobre o protagonista, eu acho que, de certa forma, ele é impecável, apesar das decisões que ele toma ao longo do livro, e isso, na maioria das vezes, é muito bem justificado, assim, digamos que, narrativamente falando, o personagem, ele vai contando aí com saltos temporais que vai para o passado, volta para o presente, às vezes conta uma parte do futuro. Então, essas memórias do, do Joe são muito interessantes no quesito de desenvolvimento da trama desse livro. Encruzilhadas não tem um título melhor, já que trata justamente sobre essa questão da dualidade que nós temos. Então, qual a decisão certa a ser tomada e principalmente quais as consequências que uma decisão não muito correta, quando tomada, que ela vai trazer para a gente. Então, o Joe, em determinado ponto da história, ele acaba sendo preso, e aí não vou revelar aqui para não tirar a experiência de leitura, mas ao longo do livro ele acaba retornando a esse momento, e isso não é revelado assim tão diretamente para o leitor, então você precisa ir até o final para entender e principalmente conectar alguns momentos do passado que estão lá no início do livro, que já aconteceram, e o personagem vai contando em conta-gotas para os leitores. Isso é muito interessante porque dita um ritmo muito bacana do livro, porque você tem intercalado momentos tristes, momentos de vitória e momentos medianos. Então, a vida mesmo como ela acontece, né? Então, acho que isso é muito bem retratado pelo Geraldo Rocha, né? Aqui, principalmente sob a visão desse protagonista, que com certeza eu acho que ele foi muito bem escrito. Tudo que, talvez digamos aí, a jornada dele é muito bem estruturada, então não vejo aqui como encontrar alguma falha de, ficou faltando algo. Acho que tudo que ele passa, você tem ali dentro do livro por que aconteceu e quais as consequências, e principalmente que o personagem ele não assume ali um tom pedante de, às vezes, achar que, por mais que ele tenha vivido essas desigualdades e ele tenha tido as opções dele, as oportunidades, e muitas vezes ele não tinha essas oportunidades, ele não se coloca no lugar de vítima, ele entende que foram ações e ele agora ele precisa lidar com essas consequências, mas obviamente que isso não é tão fácil quanto parece, então ele vai ter algumas perdas ao longo do caminho, então não vou revelar aqui porque eu acho que é um spoiler que dita muito assim as ações do Joe ao longo do livro. Então, mas eu acredito que um ponto que é muito forte e que você acaba criando uma conexão mais diretamente é justamente esses laços familiares que são construídos pelo Joe. Então ele, por mais que ele vá em busca de oportunidades e às vezes contatos com algumas pessoas erradas o colocaram em situações perigosas e que geraram consequências para o futuro dele, ele sempre esteve ali por cada um da família, então ele meio que assume a responsabilidade de ser o pai de todo mundo, enquanto ele está tentando cuidar de todo mundo. Na verdade, aparentemente, as pessoas não fazem
isso com ele, já que em determinado momento da história, alguns personagens bem importantes para ele acabam o deixando por diversos motivos, mas eu acredito que ele é aquele tipo de pessoa que está ali para todo mundo, mas nem todo mundo está por ele da mesma forma. Para finalizar essa recomendação, eu acredito que Encruzilhadas vai muito além ali de você chegar na última página, não é aquele tipo de livro que, cheguei na última palavra, o livro acabou, já absorvi tudo que poderia. Acho que é um livro que fica ali ainda martelando, principalmente algumas questões nas entrelinhas do texto do Geraldo Rocha, que inclusive é uma escrita muito boa e assim em nenhum momento você fica cansado do desenvolvimento dos personagens, ou mesmo a trama não é cansativa. Então, acho que isso é mérito exclusivamente dele como autor e o que possibilita principalmente meu interesse em ler outras coisas que ele escreveu, já que ele tem outras obras, outras muitas obras já lançadas, inclusive pela editora Novo Século. Então, reforçando, é o tipo de livro que vai te gerar muitas reflexões, ele trata de temas aí bem importantes e que, de certa forma, ele traz um protagonista que não utiliza de vitimismo para justificar as suas ações e ele está ali vivendo todas as consequências das ações que ele tomou e aí o leitor vai acompanhar esse desenrolar aí que inclusive não só com ele, mas com toda a família dele, com outras pessoas à volta dele, o que torna esse livro ainda mais interessante. Para finalizar, gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação. Se você já leu Encruzilhadas, deixe a sua opinião. Se você já leu alguma outra obra do Geraldo Rocha, também deixa aqui nos comentários qual o próximo livro dele que eu deveria colocar na fila de leitura. Tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Para o projeto Lendo Autores Goianos, o vídeo sai sempre toda última sexta-feira de cada mês às 18 horas. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.